Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Histórias em Doses. Eu sou o Lucas e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a Revolução Americana, ou que a gente pode chamar de independência dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar falando dos assuntos dessa nossa aula de hoje, eu preciso lembrar a vocês aonde nós terminamos, onde nós paramos com o nosso conteúdo. E eu lembro que foi na parte sobre as leis que vão encerrar o que a gente entende como a negligência salutar nas 13 colônias. Mas, para a gente falar sobre essas leis, eu comentei com vocês sobre a Guerra dos 7 Anos, que vai ocorrer entre os anos de 1756 e 1763, onde a Inglaterra vai ter como principal rival a França. Ela sai vitoriosa da guerra, mas com alguns problemas, principalmente do ponto de vista econômico. E, na clara tentativa de recuperar a sua economia e financiar a Revolução Industrial que estava para acontecer, a Inglaterra ela cria uma série de leis que vão acabar com a negligência salutar nas 13 colônias. São as leis do aquartelamento, lei do açúcar e lei do selo. Esta última vai fazer com que haja, no ano de 1770, uma manifestação em Boston, onde o grande lema era que, sem representação, não haveria taxação. Então, os colonos da Inglaterra começam a defender que nós aceitaríamos a taxação, desde que nós fôssemos representados dentro do parlamento inglês. O governo inglês, a metrópole, que era a Inglaterra, não aceita isso e reprime essa manifestação, onde vai ocorrer a morte de 3 colonos. Porém, além de reprimir essa manifestação, a gente vai observar que a Inglaterra vai revogar a lei do selo. Numa crença, eles acreditavam que ao revogar a lei do selo, haveria uma cessação das manifestações das revoltas dos colonos. Porém, isso não aconteceu, na qual vai ter como principal consequência dessa revolta desses manifestantes, desses colonos da Inglaterra, o que a gente conhece como a festa do chá de Boston. Mas, para a gente falar da festa do chá de Boston em si, a gente precisa entender como que ela vai se desenrolar, quais vão ser os fatores que vão levar à festa do chá de Boston. E, para a gente falar disso, a gente precisa inicialmente falar da lei do chá. O que era a lei do chá em si, gente? Então, vamos lá. A lei do chá determinava que a Companhia das Índias Orientais tinha o monopólio da venda de chá nas 13 colônias. E aí, quem eram a Companhia das Índias Orientais? Era um órgão governamental? Não. A Companhia das Índias Orientais era uma empresa privada, mas que tinha fortes ligações com o governo inglês. E qual é o problema deles terem um monopólio? O grande problema consiste na ideia de que, ao ter o monopólio, o comércio interno, o comércio local das 13 colônias passou a se prejudicar por conta disso, porque a partir da lei do chá, eles não teriam mais o direito de vender o chá dentro das 13 colônias. Além de ser proibido de vender o chá nas 13 colônias, a gente vai observar que esse chá vendido ele tinha um preço mais baixo do que o chá vendido pelos comerciantes locais. Mas aí é que entra a grande questão. Se o chá vendido pela Companhia das Índias Orientais era mais barato que o chá vendido internamente, localmente, por que os colonos vão se revoltar com isso? Por um simples fator. O que a Inglaterra foi lá e fez? A Inglaterra, dentro do valor do chá vendido pela Companhia das Índias Orientais, embutiu um imposto para financiar a sua recuperação econômica. Então, os colonos observaram que isso estava acontecendo e se revoltaram contra a venda do chá por parte da Companhia das Índias Orientais. Quando isso acontece, o que a gente vai observar? Que uma questão tributária começa a gerar diversas revoltas, mais revoltas no caso, e diversas consequências na relação entre a colônia e a metrópole. Então, só para reforçar aqui com vocês,
O chá vendido pela Companhia das Índias Orientais era um chá mais barato, porém ele estava, né, com impostos dentro do preço que era vendido por eles. Dessa forma, os colonos que não aceitavam, né, financiar a recuperação econômica da metrópole vão se revoltar. Por isso, em dezembro de 1773, alguns jovens vão invadir e vão lançar ao mar diversos carregamentos de chá de cerca de 3 navios. Era uma revolta, era ali onde o povo estava mostrando que não estava concordando com o autoritarismo por parte da metrópole, por parte da Inglaterra. Essa festa do chá de Boston, ela conseguiu, né, ganhar uma atenção muito forte dentro das 13 colônias, ao ponto de que a gente observou outros movimentos idênticos a ele surgirem em outras partes da colônia, em outras regiões das 13 colônias. Logicamente, a Inglaterra não iria aceitar de forma alguma o que eles consideravam como uma afronta por parte da colônia. Por isso, a gente vai observar que, no ano de 1774, a Inglaterra vai adotar o que a gente chama como as leis coercitivas, ou também a gente pode chamar de leis intoleráveis. Tá? O que eram as leis coercitivas ou as leis intoleráveis? Era uma série de leis repressivas como resposta, tá, às manifestações coloniais. Então, o que a gente está observando nesse momento é que a Inglaterra passa a adotar uma série de leis que vão reprimir as manifestações coloniais. Quais são essas leis que vão ser adotadas? Vamos ver o que consiste, né, nessas leis coercitivas. Então, a primeira é a ideia do fechamento do Porto de Boston. Então, a Inglaterra fecha o Porto de Boston até o momento em que as colônias pagassem uma indenização por toda a perda que eles causaram ao lançar ao mar os carregamentos de chá de 3 navios da Companhia das Índias Orientais. A segunda lei coercitiva vai ser a ocupação militar do território das 13 colônias. Então, o que a gente está começando a observar é que, mais do que nunca, a Inglaterra ela está realizando um processo de arroxo colonial, de um maior controle em relação à sua metrópole, em relação às 13 colônias. A terceira lei, a terceira medida dessas leis coercitivas vai ser o fim do governo, a proibição do autogoverno de Massachusetts, tá? Ou seja, os colonos em Massachusetts, eles se autogovernavam. A partir das leis coercitivas, quem vai governar aquele território vai ser a metrópole e não os próprios colonos, tudo bem? E, por fim, a gente vai observar também que eles vão proibir as manifestações contra a metrópole. Então, eles, a partir da festa do chá de Boston, a partir da manifestação que os colonos fizeram, a Inglaterra entendeu que era necessário dar uma resposta a essas manifestações coloniais. Por isso, criou essa série de leis repressivas. Obviamente, os colonos que estavam em um movimento de contestar toda e qualquer forma de opressão, de repressão por parte da metrópole, por parte da Inglaterra, eles não vão aceitar isso. Então, isso vai gerar uma resposta por parte dos colonos. Como é que vai se dar esta resposta? É isso que a gente tem que começar a pensar a partir de agora. Porque a grande resposta por parte dos colonos vai se dar primeiro no que a gente conhece como Primeiro Congresso da Filadélfia, que vai ocorrer em setembro de 1774. Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, a gente vai observar que os colonos, né, as 13 colônias, representantes das 13 colônias, vão se organizar, tá, e vão começar a questionar. O que eles vão começar a questionar nesse primeiro Congresso da Filadélfia? Primeiro, eles vão se recusar a
pagar impostos ou sofrer com interferência política e econômica da metrópole. Então, o que eles vão estar defendendo ali? A gente não aceita os impostos por parte da Inglaterra e a gente também não vai aceitar que a Inglaterra interfira na nossa economia ou interfira em questões políticas internas. Dessa forma, eles estavam fazendo uma defesa da autonomia colonial. Isso é um ponto que a gente tem que começar a pensar e que é extremamente importante da gente pensar de fato, tá? Eles estão defendendo uma autonomia colonial. Este primeiro Congresso da Filadélfia não vem defendendo, tá, a independência. Eles não eram contra serem colonos da Inglaterra. Porém, eles necessitavam de uma autonomia colonial, da não interferência da metrópole na sua economia e, além de tudo, eles continuavam defendendo a ideia de que eles teriam que ter uma representação política dentro do parlamento inglês. Porém, a Inglaterra não aceita as reivindicações por parte da colônia. Dessa forma, não vai haver um acordo entre as partes. E aí, os colonos se veem na necessidade, se veem na obrigação de realizar o segundo Congresso da Filadélfia, que vai ocorrer em maio de 1775. Diferente do primeiro Congresso, este segundo, ele já tinha interesses em buscar a independência sim, porque eles perceberam que não havia possibilidade de negociar com a Inglaterra. Então, eles já estão objetivando uma ruptura com a metrópole. Para isso, eles nomearam George Washington, que era um fazendeiro e escravocrata, como chefe do exército revolucionário. A partir deste momento, a gente está observando que já há uma preparação, já há uma organização para um conflito armado em defesa da emancipação das 13 colônias, em defesa da independência das 13 colônias. Além do George Washington, o nome que vai ser muito importante é do Thomas Paine, tá? Na qual ele vai ser responsável por redigir o panfleto de alistamento militar por parte dos colonos. Então, os colonos eles vão se organizar, né, da qual vai haver uma forte mobilização, uma forte movimentação em defesa da independência dessas 13 colônias, em relação à emancipação dessas 13 colônias. Obviamente, o que a gente vai observar é que a Inglaterra não vai aceitar qualquer movimento de independência por parte de qualquer uma de suas colônias. Por isso, o que ela vai fazer? Ela vai gerar uma nova reação por parte da metrópole. Essa reação vai se dar em dezembro de 1775, quando a Inglaterra vai promulgar a Lei das Proibições. Segundo essa lei, qualquer navio ou carga originária das 13 colônias poderia ser apreendida pela Marinha Inglesa. Além disso, eles decretavam a interdição total dos portos das 13 colônias. O que a gente está observando é que a Inglaterra, para tentar conter esse movimento, esse desejo de independência das 13 colônias, está organizando um sufocamento econômico das suas colônias, do que a gente pode chamar dos seus subordinados. E aí, o que a gente vai observar mais uma vez, gente? A gente vai notar que vai ocorrer uma nova resposta por parte das 13 colônias. Eles não vão aceitar essas leis, essa lei das proibições. Por isso, a gente vai observar que eles vão abrir todos os portos a todas as nações. Então, a gente observa que quando há a lei das proibições, em que se determina a interdição total dos portos de todas as 13 colônias, as 13 colônias vão dar uma resposta abrindo, fazendo totalmente o contrário do que a lei das proibições ordenava, do que a lei das proibições coordenava. Porém, essa abertura dos portos às nações é com exceção da Inglaterra. Então, a gente está observando que, a partir desse momento, a ruptura entre 13 colônias e a metrópole Inglaterra está ficando cada vez mais claro. A opção pela independência era
quase que uma certeza, para não dizer que era 100% certo. E assim foi feito. Em 4 de julho de 1776, foi proclamada a independência das 13 colônias, ou o que a gente pode chamar de independência dos Estados Unidos. Essa declaração, essa proclamação de independência, tá, foi feita por nada mais, nada menos por Thomas Jefferson, que foi o responsável por redigir esta declaração, a proclamação da independência. O que a gente observa em relação à proclamação da independência, né, o documento, né, redigido por Thomas Jefferson? Ele vai ser pautado, tá bom, gente, na ideia de liberdade, igualdade e direito natural. Essa ideia vai ser inspirada em Locke e Montesquieu. Por quê? Eles estão fazendo ali uma defesa clara do direito natural. Da seguinte maneira, o que eles passam a alegar? O que Thomas Jefferson passa a alegar? Que a Inglaterra em nenhum momento se compromete com a felicidade. Porém, felicidade de quem, gente? A felicidade dos colonos, a felicidade das 13 colônias. E a felicidade seria um direito natural do ser humano. Consequentemente, se a Inglaterra não se compromete com a felicidade dos seus colonos, a autoridade dela deve ser rejeitada. Então, eles criam uma base, eles pegam a base de pensamento iluminista para defender a liberdade, para defender a igualdade e, acima de tudo, defender a independência das 13 colônias. Então, a partir do dia 4 de julho de 1776, as 13 colônias se declararam independentes do controle, independentes do domínio da Inglaterra. Obviamente, a gente vai observar que a Inglaterra não vai reconhecer tão fácil assim a independência dos Estados Unidos. Porque se ela reconhece com uma facilidade a independência dos Estados Unidos, isso abriria um precedente para as outras colônias da Inglaterra buscarem realizar o mesmo, buscarem fazer a mesma prática. Então, dessa forma, a gente vai observar que, ao passo que a Inglaterra não reconhece a independência dos Estados Unidos, vai ocorrer a Guerra de Independência, que vai durar de 1776 até o ano de 1783. Nesse conflito, é extremamente importante a gente colocar que os colonos, ou seja, as 13 colônias, vão receber apoio da França, Holanda e da Espanha na guerra contra a Inglaterra. Mas aí é que vocês podem estar se perguntando qual era o grande interesse da França, Holanda e Espanha em apoiar os colonos contra a Inglaterra. Eu digo para vocês que o interesse era por conta das rivalidades que esses países, que essas nações tinham com a Inglaterra. Então, para tentar prejudicar a economia, para reduzir a força da Inglaterra no contexto mundial, França, Holanda e Espanha vão apoiar as 13 colônias na Guerra de Independência, tá? Essa Guerra de Independência vai ter um ponto marcante no ano de 1781, quando os ingleses vão ser derrotados na Batalha de Yorktown. Essa derrota nesta batalha vai abrir o espaço, vai abrir uma movimentação para a rendição das tropas inglesas e, consequentemente, o reconhecimento da independência dos Estados Unidos. Tá? Então, em 1781, a Batalha de Yorktown, com a derrota da Inglaterra, vai decretar uma rendição das tropas inglesas. Porém, o que a gente tem que deixar claro, só no ano de 1783 que vai ser decretado o fim de fato da Guerra de Independência. E por que no ano de 1783? Porque vai ser justamente nele que vai ser assinado o que a gente conhece ou como Tratado de Paris ou como Tratado de Versalhes. Tá? O Tratado de Paris ou de Versalhes de 1783 reconhece oficialmente
a independência dos Estados Unidos. Então, para deixar claro, tá? Para eles terem a sua independência reconhecida, eles precisaram batalhar com a Inglaterra. Então, só para a gente ter, né, finalizar essa ideia aqui, para os americanos, para os estadunidenses, tá? Eles entendem que a independência foi em 4 de julho de 1776. Porém, eles tiveram que passar por uma guerra para consolidar e para oficializar perante a Inglaterra, tá? Que eles eram um país independente. Porém, dentro da mentalidade, dentro da história deles, eles já são independentes desde o ano de 1776. E aí, beleza, se tornaram independentes. Como que estas colônias, as 13 colônias, vão se organizar no pós-independência? É isso que a gente vai ver agora. Por quê? Após a independência, cada estado, ou seja, o que era cada colônia anteriormente, vai constituir a sua própria forma de organização. No entanto, era necessário construir uma organização conjunta, ou seja, evitar com que ocorresse divergências entre os estados, né, das antigas 13 colônias. Por isso, no ano de 1787, se organizou um novo Congresso da Filadélfia, no qual tinha como objetivo a confecção da Constituição dos Estados Unidos, que vai ser promulgada no dia 17 de setembro de 1787. Então, um ponto que a gente tem que falar, um ponto que a gente tem que deixar claro, tá? A independência é em 1776. A declaração é de 1776. A Constituição dos Estados Unidos, como a gente conhece, ela só vai ser do ano de 1787, setembro de 1787. O que essa Constituição falava? Tá? Ela tinha como uma de suas características a adoção do regime republicano com o ideal federalista. O que isso significa para a gente? Que, a partir da independência dos Estados Unidos e a partir da Constituição de 1787, todos os estados americanos, todos que faziam parte dos Estados Unidos, eles teriam uma autonomia em relação ao governo federal. Então, o governo federal tinha poder? Tinha poder. Porém, os estados teriam uma autonomia para tomar as suas próprias decisões. E aí, a gente observa isso até hoje, onde, dentro dos Estados Unidos, existem estados que têm pena de morte, outros já não têm. Existem estados que adotam a posse de arma, outros já não têm. Então, o que a gente vai observar aqui, dentro dos Estados Unidos, cada estado, cada unidade federativa tem uma autonomia em relação ao poder federal, em relação ao poder da União como um todo, tá? Além disso, do regime republicano e do federalismo, a gente vai observar que vai ser adotado a ideia do poder tripartido, ou seja, lá vai ter poder executivo federal, o poder executivo, perdão, né, o legislativo e o poder judiciário. Tá? O que a gente vai observar em relação à Constituição dos Estados Unidos vai ser a possibilidade da existência de emendas. Né? Então, a gente vai notar que as cláusulas, né, as leis, os artigos da Constituição dos Estados Unidos não vão mudar, mas eles vão sofrer uma série de emendas que vão alterar essas cláusulas, essas leis dentro da Constituição, beleza? E aí um ponto importante é que esta Constituição também ela é conhecida, ela é tratada até hoje como a Constituição mais democrática do mundo, né? Tanto que os Estados Unidos é trabalhado como a terra da liberdade. Porém, a gente tem que ressaltar aqui que essa Constituição é marcada por uma série de limitações, como a ideia da escravidão, do voto censitário e da restrição da cidadania a mulheres, indígenas, negros e qualquer outro grupo que era considerado como minoria. A gente vai observar que essas minorias, consideradas minorias, elas vão ser excluídas do processo de cidadania, de um processo político. Então, o que a gente vai começar a observar?
que, por mais que esta Constituição, que o país passasse a ser considerado como o grande, né, desenvolvedor da liberdade no mundo, ele tinha uma Constituição, ele tinha um conjunto de regras que fazia com que alguns grupos da sociedade tivessem seus direitos limitados, como era o caso dos negros, onde ocorreu uma manutenção da escravidão. E esta manutenção da escravidão, durante o século XIX, vai gerar algumas consequências políticas que vão terminar com a questão da Guerra de Secessão durante a década de 1860. No entanto, gente, esse é um papo para uma nossa próxima aula, é para falar numa aula sobre os Estados Unidos do século XIX, tudo bem? Então, aqui a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que a gente trabalhou, o que a gente falou. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só deixar nos comentários que eu vou responder a vocês, tudo bem? E não deixem, né, de fazer a seguinte questão. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e segue lá a gente no nosso Instagram Histórias em Doses. Tudo bem, gente? Um abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau, gente. Até!